Bem-vindos ao canal Amazon Futebol FC. O meu nome é Marcelo e hoje, pessoal, eu vou comentar rapidamente sobre a seleção brasileira que venceu, a seleção chilena por 3-0 e foi a última partida, do Brasil aí em solo nacional, já que o Brasil, o último jogo vai jogar lá fora, se não me engano, lá na Bolívia. Então, foi a última apresentação do Brasil, diante aí do seu público, diante aqui dos nossos olhos, de nós brasileiros aqui antes da Copa do Mundo. Então, antes da gente começar aqui, pessoal, despedir o like de vocês para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, caiu de paraquedas aqui no canal Amazon Futebol FC, seja bem-vindo. Não se esqueça de deixar o like para poder apoiar o canal e também de se inscrever aqui no nosso canal. Beleza, pessoal? Então vamos lá, vamos começar aqui falando sobre o jogo rapidamente, Porque é o seguinte, o Brasil fez uma boa apresentação. Eu sei que muita gente ficou falando, porque o Brasil enfrentou o Chile, que o Chile tá na última colocação, não tá jogando nada, só ganhou 2 jogos, se eu não me engano, nas eliminatórias. E de fato, realmente, o Chile é uma seleção muito fraca, Eu acho que é a pior seleção chilena que eu já vi, na história. Eu não sei se teve outras, piores, mas essa daqui que eu tô acompanhando, aqui, vendo os jogos, realmente é a pior. E assim, o Brasil não teve dificuldades, O Brasil dominou praticamente toda a partida, criou várias chances, poderia ter saído com um placar maior, só que tem alguns pontos que a gente tem que ressaltar aqui quanto à atuação do Brasil. Primeiramente, os primeiros 12 minutos, posso colocar assim, foram muito bons. Foi de pressão, de criação, de jogadas, e o Brasil até fez um gol, só que estava impedido ali o Casemiro, depois de uma cobrança de falta, veio o cruzamento lá para a grande área, e o Casemiro, foi a de cabeça e abriu para cá, só que ele estava um pouco à frente, então foi marcado corretamente o impedimento. E aí o Brasil pressionou, criou tudo mais, beleza, mas aí depois, o Chile começou a encaixar a sua marcação, porque o Chile foi lá para o Brasil, no caso foi para cá, para o nosso território, com a proposta de se defender, de procurar aí um empatezinho para poder assim não sair com uma derrota, Essa é o objetivo deles, porque vencer, acho que eles tinham pouca, pretensão de vencer a partida, porque eles já estavam eliminados, já não tinha mais o que fazer, só era cumprir tabela. Beleza, aí depois que eles encaixaram a marcação, cara, o Brasil começou a ter dificuldades, para poder entrar na área da equipe do Chile. Mas assim, o Brasil foi criativo, até que chegou ao seu gol, Uma bela jogada ali para a ponta esquerda, viu o passe por Rafinha, Rafinha chutou, o goleiro defendeu, a bola subiu, e aí o Esteban, foi lá e pegou e meteu uma bike, jogou numa bike bonita e acabou fazendo um golaço. Obviamente que já estava praticamente em cima da linha, A bola, ele podia somente escorar de cabeça ou colocar o peito na bola e fazer o gol, mas ele quis fazer o golaço, Então, tá bom, O importante é que ele fez o gol, Isso que importa. Ele acabou fazendo um golaço aí e o Brasil abriu pra cá. E aí o Brasil pressionou tudo mais, só que também teve um momento do Chile, Teve um lançamento, um rápido contra-ataque da equipe do Chile, que eu vi claramente que o jogador estava impedido, Viu o lançamento, era não esqueci o nome do jogador do Chile. Ele pegou, driblou o Alisson, que veio de forma desesperada, e quando ele iria fazer o gol, eu acho que era o Gabriel Magalhães, que se jogou no carrinho, e no momento exato foi preciso o carrinho dele, O jogador do Chile foi lá, deu o chute, e ele foi lá de carrinho e tirou o gol, Mas já estava impedido, então se o jogador chileno tivesse feito o gol, não ia ser validado, porque estava impedido. Também teve ali um momento no finalzinho, numa cobrança de falta ali para a meia esquerda de ataque do Chile no primeiro tempo, em que o jogador, o atacante do Chile, foi lá, cabeceou, se jogou num peixinho e o Alisson fez uma defesaça, Foi uma defesa de cinema, uma cabeçada a queima-roupa, ele foi lá, defendeu, salvou, mas também estava impedido aí o jogador do Chile, então o Brasil acabou se safando. Veio o segundo tempo do Brasil começou meio que morgado, Parecia que os jogadores já tinham perdido o gás. Pois é, aí com as modificações no segundo tempo, principalmente com a entrada aí do Luiz Henrique, que foi realmente o cara do jogo, para mim foi o melhor jogador em campo, com pouco tempo que ele entrou, Realmente ele deu uma outra dinâmica aí pro Brasil no segundo tempo. Cara, o Brasil voltou a jogar bola, Porque o Brasil tava até sendo pressionado no começo do segundo tempo pelo Chile. Mas depois, com as modificações aí, o Brasil voltou a jogar bola. O Luiz Henrique participou dos 2 gols, o segundo e o terceiro. O segundo foi o gol do Paquetá, depois de uma jogadaça do Luiz Henrique.
viu o cruzamento lá para a segunda trave e o Paquetá praticamente só escorou de cabeça, colocando a bola pro fundo das redes. E também teve o gol aí do Bruno Guimarães. Aí, depois também de uma jogadaça aí, depois de uma... até de um erro, né, de sair de bola do Chile, o Luiz Henrique foi lá, conseguiu ali ficar com a bola, fez o passe ali pro Bruno Guimarães, que acabou fazendo o gol. Então, assim, o Brasil teve uma boa partida. Teve seus momentos aí que realmente o time parou de jogar, né? Acho que os jogadores cansaram, né? Mas mesmo assim, cara, o Brasil fez uma boa partida. Eu gostei do jogo do Brasil. Por mais que você fale, mas é fraco, o Chile, beleza, é fraco, mas já vi muita gente aí, muitos times aí, muitas seleções fortes aí se complicar com times fracos, né? Com seleções fracas. Então, quando você pega um time fraco, uma seleção fraca, você tem que mostrar seu futebol, mostrar que você é forte, entendeu? E aí que vem mais a responsabilidade, né? De você jogar bem. Porque quando você joga contra uma equipe que tem um nível igual ao seu, ou é mais forte, sabe? Não tem tanta essa responsabilidade, né? De jogar bonito, sabe? De mostrar futebol. Porque você sabe que o jogo vai ser pegado, vai ser complicado. Agora, quando uma seleção mais fraca, aí é a sua responsabilidade mostrar futebol. Porque se você não demonstra, você é cobrado, entendeu? Então, o Brasil fez a sua obrigação, sim, que foi justamente vencer. Venceu, jogou bem. Beleza, mas o que eu gostei mais justamente foi a movimentação dos jogadores em campo. Porque para quem está acompanhando a seleção desde o início aí da era Ancelotti, pode ver que os primeiros jogos do Brasil, os jogadores estavam muito presos, né? Parecia que os jogadores estavam jogando com uma carreta nas costas, né? Porque era uma movimentação lenta, passes lentos, né? Parecia que os jogadores estavam jogando em câmera lenta, né? E nesse jogo não, você via a triangulação, você via passes rápidos, você via a movimentação. Então, os ataques do Brasil era rápido, tocou, já tá lá na grande área, entendeu? Então, eram ataques rápidos. Então, isso que eu gostei do Brasil, né? E assim, só pra encerrar, né? Cara, o que me deixa, sabe, às vezes, não vou dizer com raiva, né? Mas assim, chateado, né? Com alguns comentaristas, que os caras entendem de futebol, né? Os caras entendem de futebol, muitos deles estudam, né? Jornalismo, pra poder estar ali. E, cara, os caras, sabe, o tempo todo só atacando pau, né? Nos jogadores, cara, tipo assim, o Brasil jogou bem, poxa, é pra comemorar a vitória. Eu sei que tem erros, sim, tem que ser aí apontado os erros pra poder ter a melhoria, a evolução no futebol. Mas, cara, não foi uma atuação desastrosa. Então, você teve alguns comentários que, sabe, ficaram criticando como se o Brasil tivesse perdido pro Chile, né? Sabe, falando, porque o Brasil, queria ver se o Brasil, quando pegar a França, a Argentina, a Alemanha, a Espanha, cara, é aquela coisa, cada jogo tem que ser analisado de uma forma, tá bom? Eu sei que muitos comentaristas têm propriedade, sim, de falar de futebol, porque são estudados, beleza. É diferente da gente, né? Por exemplo, eu não entendo, assim, de futebol, eu sou um especialista de futebol, um cara que estudou futebol a fundo para poder expressar comentários, sabe, táticos, técnicos aí, de forma precisa. Porque a gente expõe nossa opinião. Você que está acompanhando aqui esse vídeo, a gente não é especialista, mas não é por isso que a gente não pode também expressar o que a gente achou do jogo, porque a gente tem nossa opinião, entendeu? Agora o problema são esses caras aí que estudam e tudo mais e tem uma análise meio que, posso dizer assim, popular. Eles não analisam o jogo de forma fria, assim, para poder ver realmente o que é bom, o que é ruim, não. Eles jogam para o povo, né? Dizem, porque não presta, tá vendo? O Ancelotti não vai durar na seleção brasileira, o Brasil não jogou nada. Foi contra o Chile, o Chile é muito fraco. Foi contra a Bolívia, contra a Venezuela, foi contra como é o nome? São Marino, que é uma das piores seleções do mundo. E não é assim, cara. A gente sabe muito bem que o Brasil ainda tá longe de ser aquela seleção ideal, sabe? Que você olha e diz, o Brasil vai vencer a Copa do Mundo. Ainda tá longe disso. Mas ainda tem esse tempo de preparação para poder o Brasil realmente ir ganhando forma, né? Porque eu até falei isso na transmissão, que esses 2 jogos que o Brasil está fazendo peças eliminatórias vão servir como testes para poder ver qual a equipe que o Ancelotti vai levar para a Copa do Mundo. Porque ele está testando os jogadores. Ele está vendo aí qual jogador que pode saber aproveitar para poder levar para a Copa do Mundo, entendeu? Então serve para isso, né? Para poder ir testando os jogadores, colocando essa equipe para poder jogar e assim ele já ir avaliando. Porque só dá para avaliar mesmo, de fato, quando o jogador veste a camisa da seleção. Porque uma coisa é você jogar pelo seu clube. Beleza, ali é uma outra dinâmica, são outros jogadores ali que estão ali com você. Beleza, outra coisa é você jogar pela seleção. Então,
Isso daí é que vai contar realmente o jogo para a seleção, para poder ver se ele está preparado e ele vai aguentar também a pressão de estar vestindo a camisa da seleção, entendeu? Então por isso que é fundamental fazer esses testes aí antes da Copa do Mundo, beleza? Então é isso, pessoal. Então, resumindo aqui de forma geral, eu gostei do jogo da seleção, achei que o Brasil estava mais leve, mais solto em campo, isso é muito bom, e tem alguns jogadores aí que podem ser... ir para a Copa, né? Eu acho que pode ajudar demais o Brasil na Copa do Mundo. Acho que o Luiz Henrique aí tá começando a cavar sua vaga aí para a Copa do Mundo, assim como outros jogadores, né? Gostei também do Caio Jorge. Acho que o Caio Jorge teve uma participação aí razoável, mas quando ele participou bem. Paquetá, também gostei. Quem mais? O João Pedro teve alguns momentos bons. O Martinelli. O Estevão também tá um jogador mais leve, né? Você vê que ele não sente a pressão de estar vestindo uma camisa pesada com uma seleção, ele pega, parte pra cima. É um jogador de jogadas individuais, então é um jogador que vai ser muito fundamental pro Brasil, né? Quando jogar, né? Contra equipes que jogam fechadas, entendeu? Porque quando tem essas equipes que jogam totalmente recuada, tem que ter o individual, tem que ter o drible. E o Brasil conta com muitos jogadores aí que tem talentos individuais que realmente podem decidir, né, uma partida. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like aqui para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscrevam aqui no nosso canal, pessoal. Muito obrigado por tudo e a gente se vê aí no próximo vídeo. Então, pessoal, até uma próxima!